eu queria começar com Mateus 11, 25. Quem tem Bíblia com fiozinho assim? Vai separando essas referências. Mateus 11, 25. Palavra linda, gostosa. Depois, 1 Coríntios 1. Quem tiver canetinha, anota. Depois você vai abrir rapidinho comigo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a simplicidade em servir a Deus. Amém? Eu, quando estava me preparando para essa palavra, como todas as vezes que eu me preparo, nós, como pregadores, sempre vem aquela expectativa de ministrar algo muito, muito forte. A gente já imagina assim, o povo recebendo do alto aquilo que Deus vai fazer. Quem já ministrou a palavra? Fique em pé aqui. Alguma vez você já ministrou a palavra na tua célula para alguém? Ministro, fique em pé. Isso. Uau! Isso é uma igreja de pastores e líderes? Glória a Deus. Quem não fica... Pode sentar. Quem não fica nessa expectativa? Hoje, Senhor, fala comigo para eu poder falar com o teu povo. Não é? Você quer ver Deus se manifestando, porque você sabe que você não vai lá contar uma historinha. Você tem que ministrar algo poderoso. E eu tenho lido muitas coisas. Nós temos vivido momentos que, na verdade, alguns momentos densos espirituais, que só a palavra do Senhor pode nos confortar, mergulhado nas Escrituras. Então eu pensei, o que eu posso falar para esse povo que pode, trazer coisas que o Senhor tem dado a mim ultimamente. E nessa busca onde eu estava orando ao Senhor, porque todo processo de ser instrumento de Deus precisa ser feito com oração, Deus falou, diga para o meu povo que eu sou muito simples. Eu sou muito simples. Falei, como? Eu ia falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu ia fazer um estudo aprofundado. Eu sou mestra. Esse é um dom que opera em mim. Eu gosto de fuçar na palavra. Gente, eu vejo uns esboços meus sempre no garrancho, né? Porque eu não sei fazer esboço digitando. Eu não sei fazer esboço igual ao do meu marido, que parece um livrinho feito em gráfica. Ele faz na caneta, mas é incrível. Outro dia ele chegou em Campo Grande e falou assim para mim, puxa, você não sabe, agora no congresso, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que aconteceu? Você não sabe o que eu esqueci em São Paulo. Falei, o quê? Ele falou, meu branquinho. Falei, daí? Como que eu vou preparar o esboço sem branquinho? Eu olhei e falei, como assim? Eu pensei, gente, rabisca. Rasga a folha. Eu pensei comigo, eu não, jamais falarei isso a ele. Eu não posso... Jamais poderei imaginar que eu sou alguém tão rabiscada assim. A gente pode tentar comprar um. Acho que vai ser necessário. Mas sério, isso para ele é um problema. Ele faz aquela pregação e as minhas são muito loucas, assim. É risquinho, né? É flecha, é desenho. Aí na hora que eu estou pregando, eu nem olho o esboço, porque não vai me ajudar em nada. Vocês já notaram que eu rabisco, eu acho que é aquela hora da psicografia de Deus, né? Mas eu tenho uns esboços complexos. Gente, uma vez eu preguei Paulo aqui, falei sobre Paulo. Acho que vocês lembram, porque eu falo tão denso que todo mundo lembra depois da pregação. E eu anotei umas 100 referências bíblicas para mostrar o caráter de Paulo. Eu acho que eu li todas para vocês. Vocês aguentaram? Então, assim, os meus esboços são... As minhas palavras, em geral, eu gosto de respaldo. Eu gosto de que Deus fale assim, está vindo do meu altar. E aí Deus me surpreende com essa fala. Eu sou simples. Falei, só isso? Chegar lá e dizer para o povo que ele é simples? E acho que, no fundo, porque cada um de nós somos espirituais, a gente tem essa revelação de que Deus é um Deus simples. Que Jesus, ele exalou simplicidade na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, na sua maneira de pregar. E hoje nós estamos num mundo que aparentemente está caminhando num mergulhar de conhecimento, porque hoje hoje a gente tem acesso a todo o conhecimento que a gente puder imaginar. Quem tem aí um iPhone na mão, se eu falar alguma coisa aqui
que você tiver alguma dúvida, você vai acessar o Google, que está, seu parceiro é você, Jesus e o Google. E tua esposa, depois teus filhos, né? E você vai poder ter acesso a um conhecimento vasto, com um simples aparelho na mão. E, teoricamente, tudo isso é para simplificar a nossa vida. É tão simples. Você tem lá um exame. Eu fiz exames agora de rotina. Não levei para minha médica ainda, mas já abri todos. Já olhei todas as taxas, já olhei no Google, já estou totalmente... Nem preciso ir no médico. É simples ou não é? Eu não vi que você estava aí. Eu rasguei o negócio lá. Ainda olhei e pensei, depois dá para passar cola? Nem dá, porque agora é um negócio assim que você vai... que você arrebenta o negócio. Desculpa, doutor. Eu já vou entrar assim. Aí você olha... Peraí, tá a taxa aqui. Peraí, Google. E a gente tem acesso ao conhecimento rápido, né? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Isso teoricamente, é para simplificar a nossa vida. Puxa, se eu não puder... agora eu estava saindo de casa, a minha filha menor está febril. E sabe aquelas paranoias? Mãe deixa o filho em casa e acha que a dose do remédio que você dá sempre... Mas você tem que dar aquela olhada na bula, porque alguém vai dar o remédio para você. Aí eu fui olhar a bula... Onde eu fui olhar a bula, porque o meu Alivium estava sem bula, porque já foi para o lixo. Onde eu fui olhar a bula do Alivium? No Google. Aí fui lá, olhei a bula. Simples, nem preciso mais da bula, posso jogar a bula no lixo. Só que, na verdade, quanto mais o homem se aprofunda no conhecer, nesse conhecimento que... aparentemente vem para simplificar a nossa vida, para ser rápido, para ser fácil, né? A tecnologia vem hoje como um recurso para prestar um serviço. Eu vejo muitas empresas de altíssimo nível que eles falam que o objetivo é solucionar os seus problemas, é fazer a vida ficar mais fácil para você. As mais tecnológicas, as empresas de carro mais potentes, as de tecnologia, sempre com alvo, é para facilitar a sua vida, é para o seu bem. Mas imagine por trás desse enter que eu dou no iPhone, para saber se o ibuprofeno deve ser dado a 4 vezes, ou o que tem por trás. Use seu cérebro agora para imaginar. Fios, folhas, pessoas, postes, satélites, um universo por trás disso muito, muito, muito complexo. E eu estou hoje vítima dessa simplicidade. O meu iPhone, que já não toca, não emite som, eu nem fui arrumar porque eu acho que é a provisão de Deus sobre mim, porque toda vez que ele toca dá aquela tensão. E você que é um líder, toca o dia inteiro o telefone. Mas meu e-mail no meu iPhone saiu do ar hoje. Na verdade, quinta-feira. E eu tinha a esperança que no meu computador fixo ele ia estar funcionando. Ele saiu também. Stives, cadê você? Olha lá, ele está com o meu telefone. Levanta, vou fazer propaganda. O Stives é o nosso discípulo, ele é técnico em sobrenatural, tá? Tudo que complicar no seu iPhone, ele consegue arrumar. Gente, eu estou sem receber e-mail. Alguém está triste comigo? Aí mandou um e-mail que eu não respondi. Pode estar. Porque a gente é tão simplificador e é tão complicador. Porque, assim, eu imagino 4 dias recebendo e-mails e não sendo lidos e você não sabe da maior. Aconteceu a mesma coisa com o Fábio. Estamos incomunicáveis. Então, o que é para ser simplificador, na verdade, é muito complicador. Porque tudo que envolve muito conhecimento se afasta do que é simples. Porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente se afasta da sabedoria. Então, às vezes, o homem vira um ser imediatista. Tudo tem que ser muito rápido, uma resposta rápida, uma solução rápida, um conceito rápido. Quem sabe mais, quem conhece mais é mais capaz, quem é mais rápido, quem é mais veloz. E, na verdade, tudo isso é enfado, é cilada.
E a gente acaba se afastando mais e mais da sabedoria de Deus, que é a fonte de todas as coisas. Então, o que aparentemente é para simplificar a nossa vida, fazer ela ser mais rápida, mais ágil, ela vai nos afastando da essência das coisas verdadeiras, que são as coisas essenciais, que são as coisas invisíveis. Quem já leu Pequeno Príncipe? Pequeno Príncipe diz assim, num determinado momento, que as coisas essenciais são as coisas invisíveis. E a gente começa nesse mundo que oferece tudo, dá tudo. As respostas são rápidas, você pode ter tudo. A gente vai se perdendo, vai se afastando do invisível. Por isso é tão difícil hoje, nos tempos de hoje, pessoas entenderem, compreenderem e verem ao Senhor. Gente, há 20 anos atrás não era tão difícil. Na época do avivamento, na época... Quando eu me converti, me parecia que as pessoas estavam mais abertas ao entendimento de quem era esse Deus. Na medida que a tecnologia, as coisas concretas, a velocidade, o conhecimento chega ao homem, ele começa a achar que esse Deus ele é um ser irreal, porque eu posso tudo. Eu posso gerar, eu posso, com a minha ciência, fazer uma mulher estéril, mãe de filhos. Só que o homem nunca lembra que tem uma parte que diz respeito ao Senhor. Por exemplo, o ar que a gente respira, o sol que está brilhando lá fora. Outro dia eu li numa dessas pegadinhas do iPhone, esses G7 que aparecem no Facebook, que em dezembro iam ficar 6 dias sem sol. Quem leu isso? Essa mentira. Você leu, mamá? A NASA falou que vamos ficar 6 dias sem sol. Eu não li, na verdade, quem viu foi o Fábio. Falou, você viu essa? Eu falei, o quê? Nós vamos ficar 6 dias sem sol. Eu falei, não, você está de brincadeira, impossível. Não, está aqui, ó, NASA comprova. Eu falei, meu Deus, que legal. Me veio uma alegria, sério, vocês vão achar que eu sou louca. Primeiro eu pensei, sem sol? Peraí. Dezembro, essa época eu vou estar de férias. Puxa, que chato. Vou pagar hotel, tá sem sol. Aí eu pensei, por outro lado, que legal, eu vou pregar o evangelho no hotel. Falar, vocês estão vendo? Olha aqui. Esse é o ano dos sinais. As luas de sangue, o sol se escurecer. Eu já comecei a achar, porque hoje, para alguém, esse santo ser chamado homem, acreditar em Deus, ele precisa ver Deus, ele vai precisar ver, ele vai precisar ver os sinais, porque as coisas desse mundo nos conduzem a só crer no que a gente vê, a se sentir poderoso, a clicar o telefone e ter respostas, a ser médica de si mesmo, porque eu analiso meus exames. Se o médico falar outra coisa, eu já li os meus exames, eu já sei, eu já conheço, eu tenho acesso, eu posso, até a hora que pifa o e-mail. E você fica desconectado, sujeito a receber uma notícia e não poder suprir, porque está tudo desconectado. Então, o mais alto grau, porque eu estou falando de simplicidade, eu estou falando de Deus, e o mais alto grau, o mais alto estágio da sabedoria é a simplicidade. E o homem caminha para uma falsa simplicidade, que na verdade é uma complicação na sua vida, afastando ele das coisas verdadeiras, afastando ele das coisas divinas, que são muito simples, e vivendo uma vida que, teoricamente, está muito fácil, muito rápida. Eu clico o botão, eu abro tudo, eu vou, eu faço. Só que a gente está se afastando da essência de Deus, que é simples. E as coisas simples da vida não é o iPhone que vai nos dar algum prazer, ou viajar para o exterior e comprar 400 mil coisas baratas importadas. Isso dá prazer, são prazeres momentâneos que você pode ter num momento, mas a gente já viveu experiências de ter muita coisa e saber que não é isso que te dá paz, que te traz aquilo que só o Senhor pode dar. Então eu quero que você entenda esse paralelo entre como estamos hoje enredados num mundo
e como cristãos, muitas vezes como cristãos, enredados num sistema que nos 24 horas nos manipula a ser um ser que anda por circunstâncias, que tudo é muito prático, tudo é muito rápido, tudo é muito... E isso nos afasta do Senhor. E a gente tem essas doses que vêm do céu, de vir à igreja e ouvir uma palavra que nos alimenta, mas a gente sai daqui, encontra aquele amigo high-tech lá fora, que fala de um Deus, que é um Deus que está em você, que se move, que é o seu iPhone, que é o seu tablet, praticamente. E as pessoas, elas vão tendo que vencer essas barreiras do humanismo, no final dos tempos, do conhecimento em excesso que afasta o homem do Senhor. Eu tenho uma filha em casa que ela quer ser médica, a Vitória. Eu sei que ela vai ser, porque ela é muito estudiosa. É a primeira aluna da classe, a primeira aluna do colégio, tira as maiores notas. E ela quer ser médica. E eu podia dizer, jamais, filha, você não vai se aprofundar em tanto conhecimento, você vai ficar uma pastora. Jamais. Eu não estou aqui negando a necessidade de conhecimento. A gente precisa ter cultura, leitura, conhecer, ler jornal, isso é muito importante, isso é importante. Mas isso jamais pode ser algo que você faz como um gado manipulado. Por quê? Voltando para minha filha é uma menina de Deus, creio que Deus vai levantá-la também ministerialmente um dia, cheia de princípios, muito parecida com o pai, assim, no caráter, santa, íntegra. Mas ela tem o dom, ela gosta de estudar. Ela tem esse prazer em estudar. Então, que maravilha, uma médica estudiosa, mas uma médica cristã, voltada ao Senhor, que ame ao Senhor, que reconheça que todo o conhecimento dela, toda a habilidade dela, tudo que ela pode conquistar como uma grande médica, vem das mãos dele. Reconhecendo que ela está viva, reconhecendo que o milagre que eventualmente um paciente vá desfrutar, milagre da cura, de um êxito de um tratamento, não vem da potência que ela é como médica, e sim das mãos do Senhor. Isso é que tem que estar impregnado na nossa vida, na nossa essência, no nosso ser. Porque quando você alcança posições, ou você chega a lugares altos, você acaba tendo que ter muito cuidado profissionalmente, ou intelectualmente, ou ministerialmente. Da hora que eu saí do carro e cheguei aqui, a primeira pessoa, cadê o apóstolo? Vai vir à tarde, você que vai pregar. Suas palavras são maravilhosas. Eu não estou fazendo demagogia. Eu preferia não estar aqui. Eu não falo isso com o menor receio, porque eu podia estar mentindo, falando, ai, meu marido me pôs no altar, glória a Deus. Eu fingi para o povo que eu estou lá e com friozinho na barriga. Não, eu estou realmente aqui. Eu preferia não estar aqui. Porque para mim é um desafio. E eu quero manter sempre o meu coração com a seguinte sensação, meu Deus, eu não tenho nada para ensinar para esse povo. Sempre tendo a consciência de que eu sei quem eu sou. Eu sei quem é a Cláudia ali em casa de manhã, com o marido, com os filhos. Eu sei que eu sou igual a você. Tenho os mesmos problemas, os mesmos limites, as mesmas necessidades. Mas eu tenho algo que nós podemos buscar, é depender do Senhor, confiar no Senhor, lutar para todos os dias, fazer o meu melhor para Ele, me santificando. E qual é o parâmetro da santificação? Primeiro eu com Deus, lógico, e o outro que está ao meu lado. Fazendo tudo para amar, para não ferir, não machucar, para não tomar a posição de Deus. Porque como o homem está muito acostumado a ter o domínio do iPhone, o domínio da resposta, o domínio do Google, o domínio do carro automático. Gente, os carros agora é demais. Você está lá saindo da coisa, ele já ligou o carro. Eu tomei um susto outro dia, o carro de uma pessoa. Eu aproximei da porta e falei, está ligado? Ele falou, não, eu liguei daqui. Mas da onde? Aqui de longe. A pessoa, olá, ligue para fulana.
Querido, o seu telefone está desligado. Você está sem o seu telefone. O carro responde. Aí a pessoa, me perdoe, eu deixei meu telefone em casa. Chegamos a um tempo... Quem tem iPhone? Levanta a mão. Quem já conversou com a Siri? Siri? Eu já fiz pergunta, Siri, quem é você? Eu fiquei intrigada. Quem que é essa pessoa que está aí? Eu não posso falar. É muito louco, gente, é muito louco uma pessoa. Hi. Às vezes eu estou lá com o telefone, eu aperto um negócio lá. Hi, Cláudia, I don't understand what you... Né? Ou vejo, porque eu não escuto. Aí eu vejo ela, eu não te entendo. Aí eu, quem é você? Qual o seu nome? Ela me persegue. Outro dia eu comecei, você é casada? Você tem filhos? Eu não posso falar sobre isso, por favor. Eu sou a Siri. Mas é assim. Pessoas, coisas que tomam lugares e a gente fica aí. Né? Então, eu não estou fazendo uma pregação contra o avanço, a tecnologia, o conhecimento, as leituras, um filho ser médico, porque alguém pode ouvir essa pregação ou pode ter essa consciência, para que estudar? Para que meu filho vai para a escola? Jesus vai voltar a fim do ano. Eu ouvi um homem de Deus, que hoje eu respeito demais, que é John Kelly, que falou, para de fazer essa pregação, para de matar os sonhos dos jovens, porque você é um velho, e você já viveu sua vida, e você fala da volta de Jesus para o fim do ano. Deixa os teus filhos sonharem. Deixa eles sonharem em casar. Eu tinha uma sobrinha que falava assim, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Tinha, não tenho. Calma, Gabi, ele vai chegar. Você vai casar o ano que vem. Olha que absurdo. Vai casar, Jesus vai voltar no ano que vem. Como? Eu nem casei, não tive filho. Eu não beijei. A gente não sabe nada disso. A gente só pode estar diante do Senhor, esperando para que Ele faça. E qual é essa simplicidade do Evangelho? Que vai te dar aquela paz, aquela resposta, aquele suprimento da necessidade que você está procurando, às vezes, nas coisas que você pode tocar, nas melhores, nas respostas que esses equipamentos... Eu não quero fazer uma pregação contra o iPhone, não é isso, está parecendo, né? Mas, assim, quero que você veja uma posição de você achar que as coisas vêm de um outro lugar. E o Evangelho é muito simples, porque enquanto a gente está buscando tantas saídas em tantas coisas, e é assim mesmo que funciona, não adianta dizer, eu estou blindado contra isso. A gente vai galgando níveis espirituais que nós vamos nos protegendo dessas coisas. Mas seja no nível que for, não estou falando de recurso financeiro, estou falando no nível que for. As pessoas elas estão num mundo que caminha para isso. Querendo ou não, elas vão ser impelidas para esse contexto, porque a hora que o anticristo voltar, ele vai ter que aparecer rapidinho para o mundo inteiro, provavelmente através da tecnologia. Então, é um trajeto para o cumprimento das Escrituras. Porém, o que a gente precisa, a gente precisou, alguns de nós já alcançamos, que já estamos na igreja, outros alcançaram e perderam, porque acabaram voltando para esse universo. É a paz que só Cristo pode dar. Todos nós chegamos no Evangelho precisando desesperadamente de uma resposta, de uma solução, de um conforto, Você fala, tem gente que chega pelo amor. É bíblico? Eu digo assim, pelo amor, sei lá, um familiar. Eu fui por amor ao meu pai. Porque eu fui orar, mas todo mundo chega desmontado, destruído, acabado, com problemas sérios, com catástrofes, com dissolução de família. E aí você chega diante do pregador e ele fala assim, olha,
Você encontrou todas as respostas para Deus, aí faz aquela pregação que você vai ter paz, você vai ter êxito, você vai ter sucesso, você vai ter cura divina, você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, mas tem só uma coisinha que você tem que fazer. Repita comigo essa oração. A pessoa pode pensar, não é possível. Repita comigo essa oração. Diga assim. Se com a boca você confessar e com o coração você crer que o Senhor é Deus, que o Filho de Deus veio à terra, e você faz aquela ministração, será salvo. Essa salvação diz respeito àquilo que você sentiu quando você abriu a boca, confessou, crendo no coração. Você lembra desse dia? Você lembra como estava a tua vida? Quem teve uma experiência real de salvação? Levanta a mão. No momento que você aceitou Jesus. Você lembra da semana seguinte à sua oração? Você lembra dos meses seguintes? Você lembra o que Deus fez na tua vida? Foi complicado ou foi simples? Diga para a pessoa que está ao seu lado, foi muito simples. Para outra, foi muito simples. Tão simples, agora olha para mim, que algumas pessoas tão inteligentes, tão conhecedoras de todas as coisas, tão sábias, elas não acreditam que isso possa acontecer. Elas acham que isso não é real, que isso não pode acontecer. Você simplesmente aceitar o Senhor Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, abrir a sua boca, declarar que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele viveu, morreu, ressuscitou para que você tivesse vida e fosse salvo, e você vai ser salvo, e acabou, e é verdade, porque eu posso ter vivido a minha experiência, mas eu tenho aqui mais uma igreja inteira que viveu, e outra igreja vizinha que viveu, e outra igreja vizinha que viveu, e o mundo que viveu, e todo homem que se abriu para essa simplicidade, viveu a mesma coisa que eu e você vivemos. E fomos vivendo por um tempo essa simplicidade, sentindo muitas vezes essa facilidade do Evangelho. É fácil, é simples, eu vou orar, Deus vai fazer. É fácil, é simples, eu vou amar, eu vou pedir perdão e Deus vai perdoar, eu vou confessar e Deus vai me ajudar. E depois, porque existe esse mundo complicado, que prega completamente diferente da simplicidade de Deus, muitas vezes a gente sai desse contexto da simplicidade e começa a complicar de novo o Evangelho. E aí eu poderia dar uma gama de exemplos, mas eu quero que você hoje volte para a essência do Evangelho, que é todos os dias você amar, você cuidar, você ser canal de Deus, é você se santificar. Tem gente que já, santificação ficou lá para trás. No mundo era mais santo do que é na igreja. Estava mais santo lá do que hoje, mas está com um discurso de... Eu não estou falando de ouvir falar, estou falando de ver. De ver pessoas que vão para o altar, falando, confrontando um rebanho. É raça de víboras, hipócritas, adúlteros, com pecado igualzinho, ali dentro da sua própria casa. E eu pergunto, e o temor? Será que essa pessoa ama a vida dela? Ama a sua família? Ama seus filhos? Ou é uma insanidade, uma inconsequência? E, em geral, pessoas que são extremamente... É tão interessante, você vai começar a ficar atento. As pessoas que estão sujeitas às quedas são as pessoas que quiseram racionalizar o Evangelho. Entender tão profundamente, fazer aquele esquadrinhamento tão intenso da Bíblia, que ela enlouqueceu, porque a Bíblia não é para ser esquadrinhada. E aí a gente vai para a palavra de hoje, que é aquela que você já separou aí no teu fiozinho da Bíblia, que é Mateus 11:25, onde Jesus fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
E agora a gente vai ler 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu vou ler essa mesma passagem numa tradução da Bíblia Viva. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da inteligência humana. E então ele se manifestou e salvou tantos quantos creram em sua mensagem. Essa mensagem que o mundo considera absurda e ridícula. Essa é meu parênteses, tá? Não é a Bíblia Viva. É essa que o mundo considera absurda e ridícula. Se Deus se fizesse conhecer ao homem, precisando da nossa inteligência, sabe o que o homem ia fazer? Se Deus se fizesse se manifestar, ou fizesse se manifestar em nós a essência, o significado, a fórmula química para a salvação, para aquela paz que você sente no dia seguinte, ou na hora que você ora, sabe o que ia acontecer? Quem arrisca? A salvação estaria patenteada e teria um dono na terra. Como todas as descobertas científicas, como tudo que o homem faz, algumas coisas ele não conseguiu ainda. Ele pode até esquadrinhar o universo, falar como é que fez, ele acha que o Big Bang, ele acha que isso, gerar um filho através de uma inseminação artificial, mas ele precisa reconhecer que ele não faz nada, é tudo, o ponto de partida de tudo, começando pelo ar que a gente respira, é algo que não tem explicação. Porque se a fórmula do oxigênio, no sentido de onde ele vem, como ele brota, da onde ele sai, sei lá, como que ele começa a soprar aqui, eu estou respirando, alguém ia patentear, alguém ia ficar dono, alguém ia ser propriedade, amanhã ia dizer assim, cuidado, senão você não vai ter ar amanhã para respirar. Porque eu sou o dono disso. E isso é algo sério, parece uma coisa engraçada, mas é muito sério. Deus... Por isso que às vezes você se sente um ridículo, como eu me sinto, pregando o evangelho para um homem muito culto. Cientista. Fala, querida, o que você acha de Deus? Coitadinha, Deus nem existe. Agora, se esse sujeito for para a cama e precisar desesperadamente de um milagre, eu tenho certeza que lá no leito dele, ele não vai chamar os cientistas que ajudaram ele a criar os projetos. Ele vai clamar a um Deus que ele a vida inteira rejeitou, mas naquela hora ele sabe. Porque o homem sabe que depende de Deus e que tem um Deus que o formou. Então isso é algo que a gente vai viver. Eu não digo assim, você é um covarde para pregar para os conhecedores, para os humanistas, para os médicos, porque a gente tem essa barreira, a gente sente essa barreira. Eles colocam uma barreira. Eles colocam ali uma lacuna entre a tua burrice e a inteligência privilegiada que eles têm nos negócios. O dinheiro pode me dar tudo. Que paz o quê? Que paz o quê? Eu posso ter o que eu quiser, eu posso ter minhas coisas, posso ter meu carro, minha casa, meu avião, minha piscina, eu posso ter tudo. Você pode ter tudo, mas se você não tiver alguém que te ame, alguém que supra o essencial da vida, que é invisível, você não... Esse dinheiro, esse carro, esse avião, essa casa, esse rebanho que você pode conquistar ministerialmente, achar que você tem tudo, não vale nada. Não vale nada. Eu já fiz viagens internacionais, em momentos que eu estava conflitada, desgostosa de algumas coisas, situações... vendo coisas, achando coisas que eu preferia
ter ficado na minha casa, ouvindo o chato do meu cachorro latir quando toca a campainha. Mentira, o querido do meu cachorro, que é chato quando toca a campainha. Mas ele tá ficando de bico branco, ele tá ficando velho, gente. Falo, Gabriel, você tá com 50 anos, você tá coroa que nem eu. Porque 7 vezes 7, 49. Ele tá com a minha idade. Por isso que ele tá apaixonado cada vez mais por mim, porque agora é coroa. Daqui a pouco ele vai ficar velhinho. Eu vou dizer, deixa eu pra lá, velhinho. Eu preferia 1000 vezes ficar na minha casa, ouvindo passarinho cantar. Fritando um ovinho lá no fogão da minha casa, tomando meu cafezinho. Vocês vão achar que eu sou louca, né? Mas você sabe o que me dá muito prazer? E alegria e paz? É levantar de manhã, fazer o meu cafezinho. Eu sempre gostei de fazer com pó o café. Eu gostava de fazer o café. Eu detestava quando a empregada chegava antes que eu. Falava, pô, tirou meu barato. Porque fazer o café, gente, o cheirinho, você pegar o pó, você dominar aquele universo, né? Tua cozinha. Olha que coisa gostosa. Agora tem a maquininha, mas eu que ponho a cápsula. Eu compro no mercado. Eu quero comprar o meu café. Porque eu não posso lá, não moro na fazenda para arrancar o grão, sei lá. Então eu compro o meu cafezinho, faço o meu café. São as simples coisas maravilhosas da vida que a gente precisa resgatar para poder estar saudável, para poder estar normal. Senão a gente fica doido, a gente fica maluco, a gente sai por aí. Por isso que eu falo assim, eu tenho em casa um homem extremamente espiritual, cheio de defeito. Aquelas legais. Wesley, corta o filme. Cheio de defeito, como eu tenho, tal, nós temos todos, mas extremamente espiritual. Cada coisa para ele tem o seu tempo e o seu momento e a sua hora. E ele faz tudo intensamente, tudo como que para Deus. Se ele tiver que cuidar da planta, vai ser como que para Deus, do cachorro, como que para Deus. É lógico que graças a Deus que ele tem a esposa atrás, porque eu ajudo, tá? Eu dou suporte. Mas as pessoas, quanto mais espirituais elas são, menos ativas elas são e mais concluem coisas espiritualmente. Gente, Steves, leva meu telefone embora para casa. Hoje em dia, esse WhatsApp está praticamente... Quem está enlouquecendo com o WhatsApp? Levante a mão. Alguém, você pode me dar aquela resposta? Você pode me responder aquela coisa? Você pode... Gente, não dá tempo. Não dá tempo. Às vezes tem coisas... E as pessoas acham que a eficiência está na capacidade de ser tão eficiente quanto o iPhone. Ele responde 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, ele dá 1000 respostas, mas a gente não é o iPhone, nós somos homens e mulheres de Deus, a gente precisa de uma resposta para poder orientar alguém. Quem tem discípulo, levanta a mão. Quem tem um discípulo que precisa de uma resposta sua, levanta a mão. Você não deu ainda? Então você está hoje desempregado. Você não deu, porque às vezes você precisa ir no banheiro, fazer xixi, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar do cachorro. Você dizer para um discípulo, oi, tudo bem? É o seguinte, eu não te liguei porque eu fui levar o meu cachorro para tomar banho. Quê? Não, eu errei. Meu cachorro vai ficar todo pulguento, fedorento, porque esse tipo de coisa não é uma coisa digna de um homem e uma mulher de Deus fazer. Tudo bem. Bote uma pessoa para dar banho no teu cachorro. E se eu gosto de levar meu cachorro para tomar banho? E se eu quero fazer o meu café? Se isso me deixa uma pessoa equilibrada e sã e saudável e mais próxima de Deus, quando eu olho para o meu cachorro
quando eu faço algumas coisas que me aproximam de mim mesma e por consequência de Deus. Porque se eu não me aproximar da Cláudia que está aqui, eu jamais vou poder chegar nele. Porque ele opera na Cláudia, ele não opera na apóstola, ele não opera na ministra, ele opera em mim, no meu coração de ovelha, de filha, que tem necessidades, que tem anseios. Então nós precisamos recuperar a simplicidade do Evangelho, sem acusar e sem nos deixarmos levar por acusações. Isso é seríssimo. Tem muitas referências aqui. A simplicidade, eu já falei, que é o último degrau da sabedoria. Isso é uma frase de um pensador. O último degrau da sabedoria é ser simples. Porque você vai entender. Você vê, se a gente olhar para a Bíblia, se você for ler Eclesiastes, você vai talvez achar um livro enfadonho, mas é a conclusão de alguém que muito teve, muito fez, muito aconteceu e chegou a conclusões tão simples. Chega a ser ridículo algumas falas aqui. Chega a ser... O branco é branco, o preto é preto, o azul é azul, a água é molhada. E daí? Vamos tirar esse livro da Bíblia? Porque eu estou abrindo uma Bíblia para saber que a água é molhada e o preto é preto e o branco é branco, porque as coisas simples vão ser, às vezes, reconhecidas por nós só na alta idade. Por quê? Porque alguns aprendem por experiências frustrantes, outros podem aprender com a lição que te protege, de você, eventualmente, começar a se reprogramar, de ter uma vida simples, de amar, de perdoar, de se santificar. Porque aí você pode dizer, então o Evangelho é simples, é só Deus me amar, eu cuidar do meu cachorro, do meu marido. Não, é super desafiador. Porque para eu estar aqui agora, não adianta eu dar uma de mulher de Deus ministerial e sair terceirizando minha família. Estaria desqualificada. Crianças, 2 governantas eu posso pagar, 3 motoristas, 4. Lógico que na medida das solicitações, você também não pode ficar a vida inteira. Gente, eu sou a líder, mas eu vou dar banho no cachorro, fazer meu café, dá licença. Você pode distribuir funções, que você pode colocar pessoas que Deus envia para te ajudar. Mas você não pode terceirizar coisas que dizem respeito à sua vida. Por isso que, às vezes, eu vejo assim, uma discípula com necessidades familiares. A gente tem que saber discernir também, porque, às vezes, tem pessoas que elas precisam dar conta de coisas da sua casa, do seu dia a dia. E a gente não pode ser intransigente como líder de não reconhecer. Né? Agora, uma medida boa para você que é discípulo e você, às vezes, usa esse recurso. Estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família. Por exemplo, em uma reunião por mês que você tem aqui na igreja de discipulado, se você faria isso no teu trabalho que você é remunerado. Isso é uma referência boa, uma medida. Porque, às vezes, as pessoas também querem que você seja obrigada a reconhecer no Evangelho que Deus é a essência, Ele é invisível, eu não preciso de nada. Isso também é um engano. A gente precisamos fazer, a palavra diz aqui, não sei se eu anotei, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. Vamos ver em todas as relações de obediência, marido, mulher, pai, filho, líder, discípulo, e etc, etc, chefe, funcionário, segundo a carne, não servindo apenas por vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tem coisas que a gente vai fazer nesse mundo físico que é para homens. Mas você vai entender que você não está só fazendo isso porque alguém está te vigiando, está te olhando. Você faz como quem faz ao Senhor também. Com singeleza de coração, na simplicidade, porque a gente tem que ter um coração simples, ensinável, tratável, né, de você ouvir, por mais conhecimento que você tem. Gente, eu vejo assim, quando doutores, médicos, pessoas extremamente capazes intelectualmente se convertem ao Senhor, eu acho que é um trabalho
de Deus, assim, do Espírito Santo muito lindo, porque eles vencem esse conhecimento, eles vencem essa barreira e conseguem se derramar na presença de Deus. Porque nós não somos cientistas e médicos, mas eles são. Eles sabem que na mão deles, um médico insano e louco, ele sabe que um doente deitado, ligado aos aparelhos, pode estar o poder da vida daquela pessoa num clique da mão dele. Ele pode fazer assim: eu vou matar. Hoje eu estou triste, chateado, esse enfermo, a família é chata, eu vou desligar a máquina. Tum! E depois ele fazer tum! E falar: morreu. Você fala: ai, que horror não. Só que, ainda que esse homem ache que ele tem esse poder, tem uma história que a gente não vê. Tem um Deus que, ainda que esse homem imagine que ele tem poder, que ele fez alguma coisa, tem um Deus que ele vem como um Deus de justiça. Um Deus que vai cumprir o seu papel de proteger o homem, ainda que nós estejamos nas mãos, às vezes, de insanos. Por isso que todo o nosso ato aqui na terra, por mais que a gente fale, ninguém viu, ninguém sabe, eu estou fazendo isso aqui totalmente, existe um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Então, só isso. Quero que você, não sei se eu fui complexa, porque eu vou falando as coisas rápidos. Então, assim, hoje a palavra é descomplica, principalmente numa igreja onde nós vivemos uma relação de discipulado, de emoções, de reações, de organização, porque a gente precisa ter isso na igreja, cumprimento de coisas, ordem, relacionamentos. Você muitas vezes vai ter que ser usado por Deus para ministrar, para falar. Por favor, gente, voltar à essência da simplicidade do Evangelho. Amando, perdoando, se examinando, tirando o corpo de cena. Às vezes você está lá realmente sendo vítima de uma calúnia, às vezes, de uma mentira, de uma difamação. Ou você está vendo coisas, ou você está sofrendo o abandono do teu líder, que não tem conseguido suprir você. Você olha para o seu líder, você vê nele defeitos, você vê nele até pecados. Mas você vai sair desse líder, você vai mudar dessa igreja, você vai mas você vai encontrar isso em todos os lugares da terra. Enquanto tiver homem, você vai encontrar essas coisas. Então, você reconhecer que tem um Deus que está muito acima dessas imperfeições que a gente possa viver. Que Ele vai fazer, Ele vai te defender, Ele vai te julgar, Ele vai te amar, Ele vai cuidar de você. Principalmente se você conseguir vencer até a dor da injustiça e ir lá amar o teu irmão, perdoar o teu irmão. Ou se você não consegue amar e perdoar e trazer um bolo de aniversário para esse irmão, respeitar esse irmão. Zelar pela sua boca para não difamar esse irmão, para não falar mal desse irmão. Então, essas pequenas coisas têm que ser vistas. E lembrar que as coisas que vão mais nos dar prazer, porque elas são as coisas mais simples, elas são aquelas que vêm da mão de Deus. É um abraço, olha que interessante, eu coloquei na minha ministração. As pequenas coisas, os pequenos gestos, são as que nos fazem sorrir espontaneamente. Porque às vezes você vai num show de comédia, você dá altas gargalhadas, a boca dói. Quando você ouça esses stand-up de comédia, você fica com a boca até doendo. Mas é um riso engraçado. Mas o sorriso verdadeiro que brota, ele vem da simplicidade das coisas. Uma surpresa, um bombom que alguém te dá, o tal do cafezinho, uma demonstração de carinho, uma demonstração de lealdade, de respeito, de amizade, de amor, um elogio. Gente, eu aprendi, eu sou uma máquina de elogio.
Eu não sou uma máquina de falsidade, porque se eu não gostar do teu cabelo, você pode ter certeza que eu não vou elogiar. Eu não vou dizer, nossa, você está tão magrinha, a pessoa está lá. Mas quando eu falar, puxa, gostei do teu cabelo, é porque eu gostei mesmo. E a gente tem que ser uma máquina de elogio, a gente tem que usar nossa boca para edificar. A gente passa a ver, nossa, olha a roupa da irmã, tá bonita, hein? Onde será que ela comprou? Quero uma igual. Não perde a chance de falar, tá bonita, hein? Caprichou. Às vezes aquela mulher levou 5 horas para se arrumar, nem o marido elogiou ela. Aí ela entra na igreja, você achou ela lindona, mas você não tem coragem de abrir tua boca para elogiar. Porque você quer aquela roupa igual. A simplicidade do evangelho é você sair do teu lugar e falar, posso falar? Que roupa, hein? Tá linda. Onde você comprou, vai? Divide aqui, tipo eu e a Carla, olha lá. Roupa igual. Essas são as pequenas coisas. E Deus é tão bom que eu fiz esse esboço, coloquei essa... A primeira coisa que eu fiz, um simples... Eu pus assim, as pequenas coisas, pequenos gestos, um simples abraço. Eu estava aqui resolvendo uma situação, veio a Sinara. Cadê você, Sinara? Ali. Falou, me dá um abraço? Aí eu dei um abraço. Como tanta gente dá um abraço. Mas aí eu soltei o abraço, falei alguma coisa, ela não, continua me abraçando. Falei, Senhor, o Senhor dá sinais. E eu te abracei apertado a primeira vez, demorou. Mas ela queria mais. Ela não queria que eu ministrasse, ela não queria que eu falasse, ela não queria nada, ela só queria o meu abraço. E ela saiu feliz. Acho, né? Acho que o abraço valeu. E já preguei na rede de mulheres. Eu já preguei aqui que é cientificamente provado que um abraço de 20 segundos libera a tal da endorfina, da selalina, nananina, essas ninas todas que só o Dr. Maurício sabe. E eu digo assim, e provou. Aí fica aquele negócio, abraça a árvore, abraça tal. Não, isso sabe o que é? É porque essas são verdades do céu. Quando você abraça alguém, você está manifestando a simplicidade do toque, do ato, do amor. Às vezes um abraço, você está lá brigando com o seu marido, já discutiram, já fizeram a tese, você fez a tua tese da razão. Você já fez a matemática, 1 mais 1 são 2, provei, eu estou certa. Ele fez a dele, 1 mais 1 são 2, mas se você tirar meio, fica 1,5. Aí ele fala, eu estou certo. Aí fica lá, você até acha a tese dele interessante. É, realmente, a minha tese é boa, mas a dele é melhor. Eu acho que ele tem razão. Mas tá bom, você tem razão. Às vezes está tudo bem, mas o conserto só vem na hora do abraço. Quando você se rende. Não estou falando do sexo, tá? Que o marido pode dizer, lembra o que a apóstola falou? Você me perdoa, agora eu quero... Homem, tudo é motivo, né? Vem me abraçar, vem me beijar. O abraço. Você se entregar nos braços daquela pessoa. Mulher botar a cabeça no peito do marido. O marido se sentir forte, protegendo ela. E tudo volta ao normal. A tese cai. As razões vão para o brejo. Porque prevalece o amor. E tem mais uma coisa para fechar. Que eu já falei demais, mas não passei do meio-dia. Amor é o mesmo que simplicidade. A gente vai fazer essa comparação. A gente vai amar e lembrar que ele é igual a ser simples. Amar é igual a ser simples. A gente vai voltar para aquele amor de criança. Aquele amor, quando você olha, pode parecer uma bobagem, para o seu cachorro. Quando o cachorro olha para você e fala... Mesmo quando você está ali, acordou descabelado, de pijama, você é um mendigo, você é um fedido da rua, porque a gente às vezes vê o mendigo lá na manguaça na rua, e tem aquele cachorrinho atrás dele ali. Porque é aquela coisa simples. Ele é meu dono, seja como ele for, fedido, piolento, pobre, rico, eu vou amar ele. E aí, por que é simples? Porque o amor, ele não complica.
O seu único desejo é resolver. Quando você pede uma opinião para uma pessoa, fala, me dá uma sugestão, eu acho isso. Você já viu que tem pessoas que a gente vai pedir uma luz no fim do túnel e a resposta dela é complicada? Ela complica. Você fala assim, olha, eu só queria que essa caixa de som virasse um pouquinho para lá, para as pessoas ouvirem melhor, assim. A pessoa, deixa eu ver, caixa de som? Mas se você também o povo vai ouvir lá, o povo quer ouvir muito. O povo tem que te olhar. Tem que ficar atento, porque vai segurar a pregação com o ouvido e aí começa a complicar. Porque tem gente que foi feita para complicar. E eu digo que os complicadores não amam. Quem ama, descomplica. Quem ama, resolve. Amém? É isso. Quem ama, apacenta. Quem ama, apazigua. Quem é de Cristo, é amor. Amém?